Meus cavalheiros e minhas damas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O desejo de vingança é comum em ambos os gêneros, porém, ele tem um sabor especial para o feminino. Senhores, o profano feminino não está presente apenas nos seres de luz que vocês irão se relacionar, amorosamente falando. Ele também está presente em suas mães, suas tias, suas irmãs, suas primas, suas colegas de trabalho, suas sogras, suas noras, suas chefas, suas professoras, suas filhas, etc. Não é necessário muito esforço para despertarmos esse desejo nas nossas amadas fêmeas. Basta fazermos algo que elas não gostem ou não queiram, ou deixarmos de fazer algo que elas queiram, que já é um motivo mais do que o suficiente para alimentarmos um sentimento de vingança da parte delas, que será consumado caso elas não cortem esse desejo. Isso se dá pelo fato de elas nos verem instintivamente como ferramentas utilitárias. Além disso, elas também são bastante vingativas entre si. Não é fora do comum um ser de luz que odeie a mãe de vocês por um motivo qualquer iniciar um relacionamento com vocês para fazer vocês odiarem e desprezarem as suas mães ou até mesmo destruir a vida de vocês para atingi-las. A maneira das fêmeas humanas se vingarem são muitas. Elas são bem criativas e pacientes para fazer as suas vinganças. No que tange aos relacionamentos amorosos de longo ou curto prazo, os seres de luz estão acostumados a serem bajulados todo o tempo em troca de coito, carinho e amor. Se adaptaram de tal maneira ao lisonjeamento, presentes, elogios, tratamentos especiais, privilégios, etc., que levam a um choque quando um homem deixa de seguir essa programação. Sentem-se diminuídos, pequenos, acreditam que estão perdendo a competição com as rivais e a sua autoestima cai terrivelmente. E logo em seguida, o desejo de vingança vem. E então, eles podem ficar com o homem que vocês consideram ser inferior a vocês, ficar com o melhor amigo de vocês, fazer falsas acusações, cometer agressões físicas contra vocês, ou instigar que outros homens façam isso, humilhar a vocês publicamente, negar o coito a vocês, seduzi-los para depois rejeitá-los, ficar sem falar com vocês, flertar com outros homens na frente de vocês, elogiar outros homens na frente de vocês, cometer alienação parental, etc. As vinganças femininas geralmente começam sutilmente e vão aumentando na medida em que a insatisfação com o resultado aumenta. O resultado esperado varia de acordo com o tamanho da raiva que o ser de luz sente por vocês, e esse resultado pode ser apenas uma validação de ego, como também pode chegar à destruição de suas vidas, ou até mesmo a perda da vida de vocês. Muitas vezes um camarada percebe que está na friend zone, então ele cai fora dela, se ele for esperto e se valorizar, e a deusa se sente ofendida com isso e começa a atacar o camarada. É tipo, como ousa parar de validar o meu ego gratuitamente e deixar de ser o meu pneu step? Vou me vingar. A natureza feminina vê os homens como meras ferramentas, um meio de se obter algo. Quando o homem se recusa, por qualquer motivo, temporariamente ou não, a ser uma ferramenta, a natureza feminina fica muito ofendida e busca retalhar tal transgressor. Quanto mais homens estão sendo gados de um ser de luz, melhor para ele, pois terá várias opções de substituir o seu companheiro caso este não consiga mais exercer seu papel de protetor e provedor, perca a vida ou o abandone. Instintivamente, os seres de luz buscam ter um grupo de pretendentes para substituir o atual companheiro. Eles também buscam estar em um grupo. Tudo isso faz parte do instinto de sobrevivência feminino. Ele não quer saber se o homem está sendo feito de cuck
de otário que a saúde dele está definhando, etc., ele somente se importa com o bem-estar e a segurança do ser de luz. Quando a ferramenta, isto é, o homem, diz não para essas coisas, ou os seres de luz são impedidos de entrar ou expulsos de um grupo, a resposta feminina mais comum é o desejo de vingança. Vocês não devem cair na armadilha de serem tolerantes e benevolentes, pois homens assim são vistos como otários e não como homens maravilhosos. Vocês devem ser justos e verificar se tais atos vingativos de fato são justificáveis por causa de alguma atitude idiota que vocês tiveram ou simplesmente são atos sem fundamento justo algum. Se este último for o caso, ignore todos os argumentos da deusa vingativa, passe por cima e esmague-os. E de preferência, termine com esse relacionamento, mesmo se o ser de luz for apenas um contato para o coito. Uma coisa que é muito complicada é quando a vingança vem das nossas mães. Eu contarei o relato bem resumido de um exemplo da vingança materna. Um conhecido meu, que chamarei de Pedro, me contou uma história bizarra de vingança da mãe dele contra ele. Ele disse que quando foi mexer no celular da mãe dele, enquanto ela estava dormindo alcoolizada, descobriu fotos dela com o amante, que era nada mais e nada menos do que o chefe dela. Para piorar a situação, ele descobriu que o aumento do salário da mãe dele não era apenas por causa de uma promoção recebida no trabalho, mas também era um auxílio que o chefe dela dava como pensão alimentícia para o irmão mais novo dele. Sim, o irmão mais novo de Pedro não é o filho biológico do pai de Pedro. Pedro contou tudo para o pai dele e mostrou todas as provas existentes. O pai de Pedro pediu o divórcio e Pedro percebeu que a mãe dele ficou com muita raiva. Pedro optou em ir morar com o pai por causa disso. Depois de um tempo, Pedro arrumou uma namorada e a mãe dele vivia pedindo para os dois irem juntos para a casa dela. A mãe de Pedro sempre era muito carinhosa com ele e com a nora. Com o tempo, a namorada de Pedro e a mãe dele se tornaram amigas e começaram a sair juntas, alegando que iam fazer compras, e de fato chegavam com alguma compra. Porém, o que o Pedro não sabia é que quem pagava essas compras era o chefe da mãe dele, que agora, além de estar madeirando a sua mãezinha, estava madeirando a sua namoradinha. Há boatos de que até trisal rolou. Porém, isso é negado pelas pessoas envolvidas. Quando Pedro foi tirar satisfação com a mãe dele, ela disse o seguinte: aqui se faz, aqui se paga. Você destruiu o meu casamento, agora eu destruí o seu namoro. Que exemplo de mãe, hein, senhores? O desejo de vingança consumiu a mãe de Pedro por completo, ao ponto de ela não enxergar o quão errada ela estava e ignorar o laço sanguíneo com Pedro, seu filho. Senhores, para os profanos humanos, laços sanguíneos e princípios morais não significam nada. Por isso, vocês devem ser cuidadosos ao lidar com as pessoas e principalmente com vocês mesmos. Não é raro casos de parentes se agredirem de muitas maneiras diferentes e até mesmo churrascarem uns aos outros. Seu pior inimigo pode ser um parente seu. No caso de Pedro, é a mãe dele. Vocês também podem sofrer algum tipo de vingança feminina no trabalho por qualquer motivo. Besta. Principalmente se o seu superior for um ser de luz ou uma angina. Casos de patrões manginas que praticam assédio moral e até mesmo demitem homens por causa de uma funcionária bonitinha e ou gostosinha também não são raros. Senhores,
Vocês podem perder o seu emprego simplesmente porque desagradaram a uma deusa que chama a atenção do seu superior no seu trabalho. O mesmo pode acontecer se a sua chefa for Yagi. Senhores, o homem não pode se dar ao luxo de ser ingênuo. Ele precisa enxergar o perigo de longe e se esquivar dele. Vocês podem ser vítimas de uma vingança feminina sem ao menos conhecer tal ser de luz vingativo, simplesmente porque ele não foi com a cara de vocês. As adeptas da religião do Ocidente fazem muito isso, principalmente através das leis misândricas. Inclusive, senhores, muitos seres de luz apoiam fervorosamente as leis misândricas por causa de rejeições sofridas dos homens destacados e se vingam atacando o homem comum. O homem comum é um bode expiatório da religião do Ocidente. Claro que as leis misândricas também afetam os homens mais destacados, pois ninguém é imune a elas. Mas o homem comum é o que mais sofre por causa delas, principalmente por não ter condições de contratar os melhores advogados para se defender. Existem deusas que estão tão perdidas na sua loucura que querem se vingar de todos os homens porque acreditam que eles têm uma dívida histórica para com elas. Senhores, a quantidade de maneiras de se vingar que são utilizadas pelos seres de luz e motivos para isso são de fato absurdamente altos e a maioria deles bobos, bestas. Por isso, é impossível que eu aborde todos eles neste vídeo. Deixarei que vocês reflitam sobre isso e fiquem à vontade para comentar alguma experiência que vocês tiveram com uma vingança de algum ser de luz espertinho. Se gostaram do conteúdo de hoje, não deixem de se inscrever neste canal, curtam, comentem e compartilhem, mas apenas com pessoas de mente aberta. Até a próxima, senhores, e muito obrigado pela atenção de vocês.